A partir de agora, a 96 FM apresenta Jornal das 6. Muito bem, vamos agora à nossa entrevista. Como prometido no começo do programa, a gente vai agora falar, vamos agora de tecnologia aplicada à medicina. Já está aqui conosco aqui no estúdio da 96 o oftalmologista potiguar Francisco Hiroshima Pinheiro, o nosso segundo entrevistado aqui. Boa noite, doutor, bem-vindo ao Jornal das 6. Boa noite, quero agradecer o convite desde já. Muito bem, amanhã Natal vai receber aí o 25º Congresso Nordeste de Oftalmologia e o senhor vai falar sobre a evolução tecnológica da área. Que tipo de avanços a oftalmologia registrou nesses últimos anos? Só parece, existe ainda, já existe essa oftalmologia 4.0? Isso, você está bem Vamos falar isso daqui a pouco aqui. Isso. Bem, o 4.0, como ele se referiu, se refere à quarta revolução industrial, né? E a oftalmologia, talvez dentre todas as especialidades médicas, juntamente com a radiologia, é a que mais se utiliza da tecnologia no seu dia a dia. Então amanhã a gente vai estar no 25º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia, com mais de 500 profissionais, e a gente vai falar dos avanços tecnológicos, inclusive locais, né, que a gente desenvolve aqui, num estado pobre, num Nordeste, né, pobre, e num país de terceiro mundo, mas a gente consegue fazer. A pesquisa consegue entregar tecnologia nível nacional e até internacional. Quais são os desafios da oftalmologia? O que é que vocês estão batalhando? Onde vocês têm que crescer? Excelente pergunta. O que eu costumo dizer é que inovação, a gente sempre remete à inovação tecnológica. E a concepção hoje da palavra de inovação não é isso. Inovação é mudança de comportamento. Então não adianta eu trazer uma tecnologia altamente avançada que eu não dou acesso à população. Então não adianta eu querer falar aqui de uma tecnologia de cirurgia de catarata altamente tecnológica se o cidadão comum não tem acesso, né? Então a gente quer bater muito isso amanhã, é justamente falar em inovação tecnológica, sim, mas a inovação que chegue à população mais carente. O senhor pode citar alguns exemplos? Esses equipamentos da oftalmologia são caríssimos, né? Como é que adquirir isso? O SUS paga um bom dinheiro para vocês realizar essa cirurgia de catarata, por exemplo? O SUS, esses procedimentos ainda são muito defasados, né? Os valores, mas a tecnologia, ela mesmo assim, ela é incorporada. Hoje, se você for ao SUS aqui em Natal, por exemplo, no Hospital Onofre Lopes, onde a gente trabalha, nós temos tecnologia de ponta. Você faz uma cirurgia de catarata lá numa facoemulsificação, com a incisão milimétrica, com uma lente que você consegue colocar dentro do olho e restabelecer a visão do paciente, muitas vezes sem o uso de óculos no pós-operatório e mais tardiamente. Mas a tecnologia, ela não está demorando tanto como o povo ainda pensa que chega, né? Às vezes a tecnologia chega aqui em Natal, às vezes ao mesmo tempo que chega em São Paulo. Então é isso que a gente vai estar falando amanhã. A gente falou no começo em relação aos avanços. O senhor poderia citar alguns avanços assim desses? Os avanços, eles permeiam tanto a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Certo. Então, como eu digo, o que a gente trabalha aqui em Natal também, hoje se usa muito nanotecnologia, né, para a gente manipular medicamentos às vezes antigos, que a gente manipula farmacologicamente e ele dobra a ação dele, então barateia o medicamento. Tratamento cirúrgico, as incisões cada vez menores, os materiais que se coloca dentro do olho, a lente intraocular, os materiais cada vez melhores e restabelecendo a visão de forma cada vez mais rápida e sem complicações. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, já muitas pessoas fazendo pergunta pelo nosso WhatsApp. Boa noite, doutor. Boa noite. Pergunta aí ao médico oftalmologista se tem alguma novidade de cura com relação à doença chamada retinose pigmentar. Isso, a retinose pigmentar é uma doença de caráter hereditário, é uma doença que pode levar à cegueira, né? Mas hoje o que se tem de mais moderno, inclusive um brasileiro que foi um dos pioneiros na Alemanha, é um chip de retina para tentar recobrar, mas ainda muito incipiente, não é uma coisa que se possa propagar como um avanço muito, muito promissor. E o glaucoma? Né? O glaucoma é uma doença que eu tenho uma afinidade, vamos dizer assim, familiar. Eu decidi ser oftalmologista porque eu cresci com meu avô cego por glaucoma, né?
E o glaucoma, o que tem de mais moderno hoje são microdispositivos que a gente consegue hoje aplicar no olho do paciente e isso melhorar a pressão dele, e também medicamentos que antigamente o paciente precisava pingar 3, 4 vezes colírios separados. Hoje a indústria farmacêutica já consegue incorporar 3 princípios ativos em um só, e ele usa isso, barateia mais. Uma gotinha só ao dia resolve. Uma gotinha só ao dia. Mas eu perguntaria, doutor Francisco Hiroshima, como se explica esses avanços tão importantes na medicina em geral e especialmente na oftalmologia, e nós ainda temos um percentual tão grande da população, principalmente da população mais pobre, ainda padecendo aí, às vezes chegando à cegueira por falta de dar oportunidade de fazer uma cirurgia de catarata, muita gente chegando à cegueira por conta de uma diabetes, por conta de um glaucoma e tal. E quanto tempo mais a sociedade vai precisar esperar para que esses progressos, esses avanços espetaculares da medicina cheguem ao povão? Excelente pergunta. O que a gente falou há pouco tempo foi que inovação tem que ser mudança de comportamento. Então, é uma mudança de comportamento. Então, o que a gente vê hoje com a indústria 4.0 e a oftalmologia 4.0 é que as coisas vão avançar de uma maneira tão exponencial que vai chegar ao ponto de a gente delegar ao próprio paciente o seu diagnóstico de forma de triagem. Então você imagina, você através de um celular, você poder se autodiagnosticar. Quem é que não tem um celular hoje, né? Então assim, o futuro é cada vez mais delegar ao próprio paciente, isso não sou eu que estou dizendo, nos Estados Unidos já tem o que a gente chama da oftalmologia 4.0 self. Ou seja, o próprio paciente ele poder se diagnosticar e, através de uma telemedicina, que está agora uma discussão muito forte, mas através de uma telemedicina ele procurar um tratamento que seja acessível a ele de forma prática, rápida e que tenha eficácia. Agora, o senhor, a gente vê que a classe médica, de certa maneira, apesar de muitas e muitas falhas que o SUS tem apresentado, principalmente na péssima remuneração que faz aos médicos, aos hospitais, etc., paga diária ao hospital que não dá para pagar a alimentação de um doente, né? A gente sabe disso. Com essa política que está em vigor no Brasil, colocada pelo SUS, pelos governos dos estados e prefeituras, a gente vai ter como pagar a chegada dessa medicina de uma forma mais presente, mais rápida para a população? Não, dessa forma, do jeito que está aí, não sou eu que estou dizendo também, a população vai envelhecer mais. Então, só para você ter uma ideia, vou dar um número aqui bem interessante. Existe em estudo um colírio em que se pretende retardar a cirurgia de catarata. Então, aquele paciente que está com a indicação da cirurgia de catarata, eu posso pingar esse colírio já está sendo estudado em animais, que o cachorro ele tem muita catarata, né, principalmente algumas raças. E se você usa esse colírio, não está liberado ainda para seres humanos, você consegue às vezes retardar em 10 anos uma cirurgia. Se você consegue fazer isso, a economia para o sistema de saúde público é enorme. Mas para isso acontecer, não precisa ser um gasto exorbitante, entendeu? Normalmente aparece com que idade a catarata? A catarata, você pode nascer com a catarata, que é o que chama de catarata congênita, que é muito grave, né? E isso ocorre e não ocorre de uma maneira tão rara. Mas em qualquer idade, mas naturalmente, a partir dos 40 anos, o processo, vamos dizer assim, de opacificação do cristalino, a natureza é sábia, né? A nossa lente ela se queima para não queimar a retina, que é o que não pode se queimar. Certo. Então, vamos dizer assim, é um fusível do nosso olho. Chegando mais perguntas aqui. Só assim, em relação a diabetes, como é que tá esses estudos? O diabetes é um problema de saúde pública hoje, né? Então, assim, temos hospitais... O sobrepeso da população aí... A minha glicose dá 300, 280. Quando você tem hoje, quando você faz um estudo populacional com IDH e que você tem o índice de retinopatia diabética, porque se você prestar bem atenção, tem uma coisa interessante na minha especialidade. É a única especialidade
que eu consigo ver o corpo humano, vaso, sangue, veia e nervo sem ter que abrir o paciente. Eu olhando por dentro do olho dele, fundo de olho. eu consigo ver o que está se passando no rim, no coração, no cérebro, em todo canto. Então, se eu estou examinando aqui Gustavo e a retina dele tem retinopatia diabética, o resto do corpo já tem manifestações semelhantes. Então você veja como é importante. Nós estamos trabalhando num projeto que é a gente transpor o consultório e tentar fazer um autoexame, por exemplo, utilizando inteligência artificial para o próprio aparelho conseguir me dizer se a pessoa tem retinopatia ou não, com um leigo fazendo o exame. Então a gente tem que partir para isso. E aí o que é que acontece? Se eu dou o diagnóstico precoce, eu posso reverter isso. Agora, um paciente hoje aqui no estado que tem retinopatia diabética, até ele chegar ao tratamento, ele vai percorrer uma via cruzes. Tem outra pergunta que chegou aqui. Existe alguma cirurgia mais avançada que a virectomia para casos de deslocamento de retina? Vitrectomia. Vitrectomia. Né? Depende de qual descolamento de retina, né? Então, depende de cada, que a gente chama estadiamento. Se é avançado, mas a vitrectomia hoje é uma cirurgia de alta, vamos dizer assim, complexidade e tecnologia. Até para você formar quem faz essa cirurgia é um tempo bem considerável. Antes da gente voltar a falar aí sobre o Congresso, eu queria que o senhor falasse em relação ao chamado óptico, né? Eles têm essa capacidade de fato de atender as pessoas, consultar em relação a grau? Não faria parte do avanço da tecnologia, por exemplo? É o seguinte, hoje o que a gente fala com relação ao óptico, o óptico ele tem a atividade dele implementada. Talvez você queira se referir ao optometrista, né? O optometrista ele tem... O exame, você que vai aferir... Pela legislação brasileira, isso não é permitido. Ainda não tem. Não é Mas permitido. nos Estados Unidos, praticamente toda ótica possui um optometrista. Isso. Para estritamente fazer o trabalho de receitar o óculos. Só temos uma diferença bem marcante e cultural. A optometria surgiu basicamente depois da Guerra Civil Americana, em que o país estava um caos, né? E que se isso foi necessário. Só que um optometrista de lá, a formação dele se equivale praticamente a uma formação de um oftalmologista, né? Então, a gente não pode comparar culturalmente a formação do que ocorre. Mas, pela legislação, hoje ainda não é permitido isso. Bom, agora tem uma pergunta particular. Eu tenho presbiopia, aquele famoso braço curto. Existe cirurgia para isso? Existem várias linhas existe sim. Por exemplo, se você tiver uma cirurgia de catarata e tem presbiopia, na hora que você faz a cirurgia, você pode ter uma lente, que a gente chama lente multifocal, que ela pode lhe dar a visão de longe e de perto sem a necessidade do óculos. Cada caso tem sua indicação, mas existe a possibilidade disso sim. Muito bem. Última pergunta, porque de última hora, o brasileiro muitas vezes deixa as coisas para a última hora. Quem ainda, algum oftalmologista do estado, do interior, que queira participar do Congresso, ainda tem chance, ainda pode chegar lá e fazer sua inscrição? Sim. Só reforçando agora, complementando a pergunta do professor, vamos falar do horário e do local do Congresso. O local vai ser no Hotel Ceres, né? Certo. Vai ser amanhã, sexta e sábado. E nessa sessão de inovação a gente vai estar mostrando basicamente bioimpressão de tecido, nanotecnologia e as nossas inovações locais aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como, por exemplo, um aluno nosso de medicina que ele tem deficiência visual e ele não conseguia assistir às aulas, e a gente desenvolveu aqui em parceria com o Instituto Metrópole Digital e com o Liga Innovation, que é o escritório de inovação e tecnologia que está agora na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, e a programa de biotecnologia da UNP, a gente conseguiu criar um dispositivo para ele barato, e ele hoje consegue assistir aula, e esse menino está criando uma startup que vai ficar incubada aqui na Impacta e está indo para o Canadá com esse projeto embaixo do braço, e o case de sucesso é ele mesmo, porque ele tem deficiência Que bacana, né? visual. Bom. E ele vai estar apresentando no Congresso amanhã. Legal. Bacana. Doutor Francisco Hiroshima. Palestrantes de outros países também vem para cá amanhã? A maioria do Brasil, né? Sim. Mas estamos esperando em torno de 500 oftalmologistas para amanhã estar debatendo.
Muito bem. Doutor Francisco Hiroshima Pinheiro, médico oftalmologista, mais uma vez obrigado pela brilhante entrevista e a sua presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço e boa noite. O Jornal das 6 vai ficando por aqui. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí pela sua audiência, paciência. Se você perdeu parte do programa, pode ir agora lá no Facebook, facebook.com/natal96fm, ou pela nossa área de podcasts no site 96fm.com.br. Professor Marcos Aurélio de Sá, Gustavo Negreiros, Jorge Fernandes, Ciro Max, Raíssa Freire, Bill Boy, Gil Boy, obrigado a todos. A gente volta amanhã. Boa noite a todos e até lá. A 96 apresentou Jornal da 6. Hoje, com Marco Aurélio de Sá, Gustavo Negreiros e Marco Aurélio. Redação Ciro Marques. Jornal da 6. Oferecimento. Quer variedade em ferro? Vem para a Compal. Jornal